Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, apresenta uma entrevista com o engenheiro civil que está revolucionando e otimizando a vida dos empreendedores com um projeto que evita desperdícios e com isso aumenta a produtividade e os lucros que normalmente eram perdidos, desperdiçados. Marcelo Ramalho Pereira, o Pita, vai nos apresentar as técnicas do Kanban, esse sistema japonês que foi criado pela Toyota e ganhou o mundo. Antes da entrevista, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. É preciso que compreendamos os conceitos da liberdade de expressão, direito fundamental esculpido na Constituição, artigo 5º, inciso 4º, que afirma: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, que integra o núcleo intangível da Constituição, por ser um dos direitos inerentes à cidadania e à personalidade. Todos têm o direito constitucional de expressar sua opinião dentro dos limites da razoabilidade, fazendo-o de forma proporcional, de modo a não incorrer em nenhuma figura típica, como o crime de ameaça, contra a honra e incitação. O STF considera que a liberdade de expressão não pode colidir com os direitos da personalidade, o que implica em eventual indenização aos ofendidos e agredidos. Há outros dispositivos constitucionais e leis que limitam a liberdade de expressão, controles regidos por legislação eleitoral, válida inclusive para o chefe do Estado brasileiro, que deve dar exemplo de respeito às leis de forma muito mais rigorosa do que qualquer cidadão ou cidadã do país. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Cumpra-se. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife, 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS
caetanosaúde.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades. No programa de hoje, nós vamos conversar com o engenheiro Marcelo Ramalho Pereira, o nosso amigo Pita, que vai nos conduzir por um caminho que pode mudar a relação que você tem com o seu negócio. Pita, tudo bem, meu caro? Tudo bem, Thanos. Uma boa tarde aí para você. É um prazer imenso fazer parte aí do seu programa. Boa tarde aí aos ouvintes. Pita, eu acho que talvez você hoje tenha uma importância maior do que você imagina, porque cada centavo do empreendedor faz diferença no final de um determinado período. E conversando com você, descobri que você é um adepto do Kanban. Eu gostaria que inicialmente você explicasse aos nossos ouvintes da Pan News o que é o Kanban, como é que isso funciona, Pita? Vamos lá. Tem vários tipos de Kanban, né? Tem Kanban para projeto, tem Kanban para outras formas de você regular. Eu aprendi o Kanban e me especializei no Kanban de produção. Como eu trabalhei em multinacional, tive a felicidade de trabalhar na 3M, onde eu aprendi bastante sobre isso e pude implantar. O Kanban é um processo inventado pelos japoneses da Toyota, pelos anos de 1940, 1950, onde você administra a sua produção olhando cores. Uma coisa muito simples, que você não entra em computador, você não digita senha, você não precisa entrar em nenhuma forma tecnológica, né? A gente parece dar um passo atrás, mas que funciona maravilhosamente para você regular a sua produção. E o que é regular a sua produção? É você fazer a quantidade certa do que você precisa. Você fazendo a quantidade certa do que você precisa, você regula as suas compras, você melhora seu caixa, você não precisa criar espaços para armazenar, o ganho é enorme. E um simples projeto onde você se entende com 3 cores: verde, amarelo e vermelho. Muito simples. Eu acho que o empresário perde muito dinheiro hoje em dia. Parece que o tempo tem a ver também com a produtividade. Perdendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, você acaba tendo um prejuízo. E aquilo que poderia ser investimento passa a ser um dano irrecuperável. Isso deve acontecer com muitas empresas, não, Pita? Com certeza, com certeza. Só para citar um exemplo, né? O meu último trabalho de Kanban foi implantado num restaurante onde a gente administra cortes de carne, onde você tem um processo que reduziu o tempo desse produto da entrada até a mesa, onde se ganhou em tempo, em estoque e principalmente na qualidade do produto. Eu descobri você por meio da Sulina. Acho que a Sulina, não sei se é esse restaurante que você se refere, mas eu vejo aqui no seu hall de atividades que você presta consultoria e aplica projetos dessa natureza em muitas empresas aqui de Campinas, não é? Como é que foi sua experiência, então, na Sulina? A Sulina, já tô na Sulina há 3 anos. Comecei aqui fazendo a consultoria administrativa e financeira que eu faço para empresas. Eu tenho algumas empresas no ramo de alimentação, porque eu fui dono de bar, de restaurante, de boate, então as pessoas me conhecem e acabam me chamando. Mas o Emílio aqui, que é o dono... O Emílio é difícil de tratar, não, porque ele é um homem que vive no 220, hein? Ligado em tomada elétrica, hein? Como é que foi o relacionamento com o Emílio? Como é que está sendo? O Emílio é uma pessoa maravilhosa, é muito fácil se relacionar com ele. É só você ser verdadeiro. O Emílio quer pessoas do lado dele que sejam verdadeiros. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de me relacionar com ele. Eu sei de pessoas que têm, mas eu não tenho nenhuma. É só ser verdadeiro com ele, que ele é muito fácil de se relacionar. E é um grande empreendedor, não é? E não é à toa que ele buscou aí os seus préstimos, principalmente com esse projeto. Tem muita gente implantando Kanban hoje em restaurante aqui na região, não?
Eu vou contar um pouquinho da experiência da implantação, se você me dá licença. Claro, vamos lá. A gente fez algumas modificações aqui no ano de 23, onde a gente implantou alguns cortes a mais no cardápio. Se fez, aqui tem um almoço executivo, onde são vários pratos, você tem muita opção, e eu percebi uma necessidade de administrar essa produção. Nós temos uma sala de corte profissional, nós temos uma pessoa para fazer esses cortes com qualidade, né? Se preocupando com as limpezas, se preocupando com o tamanho final do corte para ter aquela qualidade do produto sempre igual. Eu cheguei no Emílio e falei assim: Emílio, eu tenho uma solução aí que eu acho que pode te ajudar. E falei do Kanban. Ele não entendeu muito bem, mas ele falou: segue em frente. Eu falei: não, amanhã eu vou trazer uma amostra para você. Eu preparei um Kanban em cartolina, eu tenho até hoje isso e está guardado, isso aí faz parte dos meus acervos. Eu mostrei no papel para ele. Ele ficou maravilhado. Ele falou: pode implantar isso. Eu falei: eu preciso do seu apoio. Ele falou: pode pôr. Ele falou: você não deixa ninguém brincar com isso, falar que é papelzinho, fichinha de criança. Ele falou: não se preocupe, isso é sério e nós vamos implantar. Pita, só uma coisa, antes de implantar, você já estava fazendo uma análise dos procedimentos da cozinha, você já conhecia, você ficou conhecendo o negócio. Quanto tempo para esse conhecimento ele aflorar nesse projeto? Olha, o projeto começou bem no ano passado. Em junho do ano passado eu comecei a preparar o projeto. Para se fazer o projeto mesmo, eu levei mais 4 meses. Então, de junho até fim de setembro, meados de outubro, foi o tempo de implantação do projeto, onde a gente analisou todas as vendas de cada corte, se achou uma média, se implantou para se ter o estoque de segurança, para não faltar, mas se preocupou também em diminuir o estoque da gente. Só como um exemplo do que o Kanban auxilia, se produzia cortes que não havia necessidade. A gente já tinha estoque. Se comprava carnes que a gente não tinha necessidade de comprar naquela quantidade. Hoje a gente tem na Sulina o processo completo, desde a compra da carne até a manipulação dela, até chegar no prato do cliente, com as quantidades de estoques corretas e saudáveis. Muito bem, vamos à implantação então. Como é que se deu essa implantação? Você estava lá, você conheceu todo o fluxo do restaurante e a partir daí, como é que você começou a implantar? Essa é uma pergunta muito interessante, viu? Esse manipulador de carne, vamos chamar ele de açougueiro, mas ele é muito mais do que um açougueiro. Eu chamei ele e fiz a mesma coisa que eu tinha feito com o Emílio, expliquei com um papelzinho. Coitado, ele falou para mim: isso não vai dar certo. Eu falei: vai dar certo sim, eu vou te ajudar, vamos fazer junto isso daqui e você vai ver como o seu serviço vai ficar muito mais fácil e muito mais tranquilo. E aí ele comprou essa ideia e nós começamos a implantação juntos. Colocamos as fichinhas num quadro grande, colocamos as cores conforme eu achava necessário pelo histórico de vendas. Isso na cozinha? Isso na cozinha? Não, no estoque. Ah, tá, no estoque. Você começou pelo estoque, então? Sim, começamos pelo estoque. Tanto de matéria-prima como de porcionado. Hoje aqui a gente não tem... O parrilheiro, ele não corta a carne. O parrilheiro recebe as carnes embaladas a vácuo no tamanho correto que ele tem que fazer. Esse menino, ele apronta tudo porcionado e entrega para a cozinha e para o parrilheiro
realizar o trabalho de fazer o prato, assar da forma correta como o cliente pediu. Então, assim, esse menino é uma pessoa aqui muito importante. E quando ele comprou a ideia, ficou mais fácil, porque aí ele também ajudou a implantação, de falar, olha, precisa ter mais cor desse aqui, esse corte aqui quase acabou, então vamos implantar mais um pouquinho de ficha desse aqui. Então, assim, o menino comprou e hoje ele sabe tudo, sabe de Kanban tanto quanto eu, ou mais. Quer dizer, foi um trabalho na prática e não precisa ter uma formação em informática para isso. O trabalho é visual, então. Quero só informar a você que chegou agora aqui na Pan News, que nós estamos no Pan News Cidades conversando com Marcelo Ramalho Pereira, o Pita, esse engenheiro civil que tem especialização em administração e que tem promovido projetos com uma técnica japonesa chamada Kanban. É uma técnica essencialmente visual, não é, Pita? Sim, visual. Vou tentar simplificar para o nosso ouvinte aí poder entender melhor. Um determinado corte de carne numa determinada gramatura, eu preciso ter um estoque de 20 peças, por exemplo, numa gramatura de 200 gramas. Preciso de 20. Então, isso é controlado num painel por cores. Então, se eu tenho 20 até 12, mais ou menos, esse painel tem uma fichinha com a cor verde. Do 11º ao 6º, essa cor fica amarela. Chegou no 5º, no estoque, ele pega e fica vermelho. Então, a pessoa responsável da produção, ele está olhando só cores. Ele olhou amarelo, opa, eu preciso ficar de olho nisso aqui. Não vou deixar chegar no vermelho. Ele vai lá e produz e deixa no verde. Chegou no vermelho, precisa correr porque vai faltar para o cliente. Então, assim, é um processo muito simples. Que mantém um ritmo, então. Você tem um ritmo e o cliente nunca demora mais para receber o prato do que o outro que já está lá, não é isso? A base acho que é essa, né? A base é assim, o cardápio vai ser atendido sempre com a mesma qualidade, com a mesma gramatura. Você não vai comer uma carne aqui um dia grande, outro dia ela está pequena. Não, você vai pedir a sua carne, as gramaturas estão todas explicadas no cardápio e vai vir essa gramatura com um máximo de 5% de diferença. Não tem diferenças maiores. Essa é a principal preocupação. A segunda preocupação para casa é ter um estoque pequeno. O estoque pequeno, ou o estoque dimensionado na quantidade certa, vai dar uma segurança que não vai ter produtos que vão se estragar, né? Porque o tempo de entrada até o prato é pequeno, e vai dar uma segurança para o dono também, para não impactar no caixa. Ele não vai estar pagando o que ele comprou e ainda não vendeu. Então, assim, esse é um ponto muito importante para o caixa, você comprar, conseguir vender antes de você pagar um boleto. Isso é a perfeição. É em cima disso que a gente batalha. Agora, Pita, do estoque para a cozinha, existiu esse projeto que você elaborou. Da cozinha para a mesa, também há um processo como esse, não? Olha, não está implantado ainda, mas é um pensamento da gente implantar um trabalho junto às pessoas, né, de um treinamento diferenciado. Existem treinamentos que você pode desenvolver com a sua brigada, a gente chama de brigada, onde vamos conseguir melhorar o atendimento da cozinha até o prato. A Sulina é excelência nisso, mas tem coisas novas que estão por aí para a gente poder implantar e ser o diferente em relação a outras casas. Aonde eu posso dar o meu testemunho, eu dou porque o Emílio Martins, né, que também preside o RECAP, que também, enfim, está envolvido em ações sociais, além de ser um empresário hoje na área dos restaurantes e restaurante que eu frequento, você sabe muito bem disso, Pita. Pro Emílio, eu disse recentemente que eu cheguei a pedir o mesmo prato em 4 oportunidades para ver se o prato vinha diferente. E não veio a mesma coisa.
E eu não sabia, falei, qual é que é o mistério dessa qualidade constante em tempos aí, aliás, qualidade longeva, para ser bem sintético. Então, agora já está mais ou menos explicado. Há alguma resistência maior? Isso não vai dar certo. Quer dizer, esse tipo de resistência é fácil a gente vencer? Olha, isso você aprende com o tempo, né? As pessoas naturalmente têm a resistência à mudança de hábitos. Então, quando você traz uma outra forma de trabalho, você tem que ter habilidade para demonstrar e para mostrar que aquilo vai ser melhor, principalmente para ele, né? Na cozinha, a gente está na implantação do que a gente chama de ficha técnica. Ficha técnica de um prato é a gramatura que aquele prato tem de todos os ingredientes. Isso é um processo um pouco mais difícil e elaborado, onde a gente tem que quebrar paradigmas com as pessoas que estão no trabalho no dia a dia. E eu vou um pouquinho mais longe. A ficha técnica ajuda na equalização do preço que você vende o seu produto, porque os sistemas ajudam com as entradas de mercadoria, a nota fiscal já atualiza os preços na ficha técnica, e aí você vê o preço que custa realmente aquele produto e o preço que você vai vender. Então, esse trabalho de implantação é um trabalho um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais difícil de ser assertivo. Eu elenco nesse rol de atendimentos que eu estou fazendo, Casquinha Bar é um que está implantando isso também, onde a gente tem que lutar contra essas barreiras. O tempo ensina a gente a conversar com esse pessoal e convencer. E é só o tempo mesmo para te dar uma qualidade boa aí de convencimento, né? E o mais interessante é que você não perde aquela qualidade artesanal do prato. É quase uma linha de produção industrial, porque afinal de contas, eu acredito, se eu estiver errado, você me corrija, que você não seja do ramo da gastronomia. Você não é cozinheiro, eu penso. Você está implantando um projeto independentemente da sua formação específica em restaurantes e em empresas. Você tem uma formação no mercado automobilístico também, de venda, comércio. Acho que isso é importante para dizer que há uma administração dos procedimentos. É isso, Pita? Sem dúvida, sem dúvida. Eu fiquei 15 anos no mercado de entretenimento, né? Fui dono do Paradise, fui dono da Mercearia Sampainho e fui dono do Churrasquetos nesse tempo. Tinha muito prejuízo com desperdício, não? Olha, como eu queria saber o que eu sei hoje, viu? Como eu queria saber. Eu não tinha esse conhecimento para administrar os meus negócios. O Paradise, principalmente, foi muito bem, foi um negócio que foi bem rentável, mas podia ser melhor. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza seria melhor. Sorte da tua clientela, então. Nós conversamos com o Marcelo Ramalho Pereira, o Pita, né? Quem não conhece o Pita aqui na cidade de Campinas, na nossa região? Ô Pita, passa para os ouvintes um contato para quem quiser descobrir o que é o Kanban, que isso não seja só para restaurante. Não sei se você está focado somente nisso agora, mas qualquer atividade pode ser trabalhada num projeto com essa linha japonesa tão importante para a indústria. Sem dúvida, você está cobertíssimo de razão. O Kanban é um projeto que, se você entrar nas mídias, facilmente você vai entender e mostra muito bem aonde ele pode ser implantado. Ele pode ser implantado, por exemplo, numa sala de projetos, ele pode ser implantado para um escritório de advocacia para cuidar dos processos, ele pode ser implantado em produções de grandes indústrias, ele pode ser implantado no comércio, ele pode ser implantado na administração de um estoque, do produto que você quiser, e é visual. O Kanban, a grande vantagem dele
é que você cuida dele visualmente. Você não precisa de computador. É muito fácil. Legal. Contato para os ouvintes do Pan News Campinas. Aliás, deixa eu corrigir aqui. Do Pan News Cidades. O Pan News Campinas nós apresentamos de segundas às sextas-feiras, das 10 ao meio-dia. Hoje você está ligado no Pan News Cidades. Contato, Pita. O meu e-mail é mrppita, MRP de Marcelo Ramalho Pereira, né? Pita, @gmail.com. Telefone 19 9 81 11 20 44. Repita. 19 9 81 11 2044. Muito obrigado pela sua participação. Quanto maior for a aplicação, ou melhor for a aplicação do Kanban, menos prejuízo no bolso, não é mesmo, Pita? Um abraço. Muito obrigado aí por ter me escolhido para essa entrevista. Fiquei muito satisfeito. Parabéns à Rede Jovem Pan aí, com brilhante atuação das pessoas que trabalham. Foi uma honra aí estar com você. Honra nossa. Abraço, Pita. Outro abraço. Tchau, tchau. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife, 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.